And our meetings this week are an attempt to breathe life into this free church tradition in the context of the G20 meetings. E as reuniões em que estávamos participando antes de irmos para cá, foram uma tentativa de trazer essa visão da Igreja Livre para as reuniões que vão antecipar o G20. And I would like to spend a few minutes with my friends who've come with me. Eu gostaria de passar algum minuto com os meus amigos que vieram comigo, To share for a few minutes the experiences they've had, the reason they're part of this work, para compartilhar um pouco sobre as experiências que eles tiveram e por que eles fazem o que eles fazem, and a little report of what they presented this week to the meetings that we've just completed. e um relatório do que eles apresentaram nesta semana. So if we can have Então queremos convidar aqui os James, membros da Alexei. IRLA para, por favor, virem aqui à frente. and I've got Guilherme up here. Queremos agradecer o Dr. Nicolas por essa importante informação a todos nós. Enquanto a comitiva dele Yeah, you can toma keep coming. os assentos, Yeah. queremos agradecer ao doutor por esta apresentação e deixar uma pequena lembrança para o senhor da Faculdade Oh, he's saying that we wanna give you a little Adventista gift da on behalf Amazônia, of the com university, alguns brindes with aqui some gifts. da região aqui que compõe a nossa faculdade. Quero deixar com o senhor também um certificado, pode ficar em pé, e quero deixar aqui esta materialização do carinho que queremos. Sorry. They want to give you this gift as a sign of their appreciation for what you have done, and also a certificate of your participation and presence here as a sign of gratitude for bringing this group here. Thank you so much. Thank Muito you. obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado, doutor. E neste momento nós faremos uma segunda parte da nossa programação, He just que será explained uma roda de conversas. E todos nós que estamos aqui da forma presencial e também os nossos amigos que estão acompanhando pelas redes sociais poderão participar. Neste momento, além dos nossos amigos que já estão aqui à frente, quero também convidar a doutora Sherry. Pode vir aqui à frente, uma salva de palmas para a doutora. Juntamente com os nossos amigos que estarão participando agora, juntamente desta roda de conversa, nós já participamos agora com a palestra do Dr. Nicolas Miller. Está ao seu lado esquerdo, à nossa direita, está com ele ali o nosso professor Alexis Laferrière, que é o nosso professor, e ele ministra aulas lá no Reino Unido. Ao seu lado, o nosso palestrante de ontem à noite, que está também a nos acompanhar, o Dr. James Standish, que também estará participando desta roda de conversa, juntamente com o nosso amigo Guilherme, que estará também fazendo a tradução. E você que está nos acompanhando, como eu disse, pelas redes sociais, Adventistas Norte, poderá estar acompanhando conosco e interagindo. Caso você tenha alguma pergunta, você pode estar colocando no chat, que nós estaremos trazendo aqui para os nossos participantes. Além disso, nós teremos aqui microfones à disposição da plateia, que poderá estar também participando com algumas das perguntas. Gostaríamos aqui de mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando em toda a região norte do país. Em especial, nós temos aqui o Raimundo, que participa lá do IAI, do internato lá na região de Manaus. Está acompanhando conosco também a Edilene Lamego, lá da Missão Oeste do Pará. Um grande abraço para você. E ela diz que o TCC dela foi relacionado também à área de liberdade religiosa na cidade de Santarém. E temos aqui outros participantes e continue conosco, compartilhe o nosso link com o seu amigo, com os grupos também de sua igreja. Nós sabemos que o grupo que aqui está, eles vieram participar de um evento também confessional do G20. E nós gostaríamos que vocês trouxessem um breve resumo das novidades, o que tem se decidido acerca dessa área e como essas decisões podem interferir na liberdade religiosa. Yeah, he's just asking for you to give maybe a report, or ask him to give a report on how the meetings affected religious liberty and like the contributions. Yeah, oh, great. Yeah. Maravilha. Go ahead. Yeah, okay. Take it away.
So let me start with Dr. Ferreira here. Quero começar com o Dr. Laferrier. Dr. Ferreira and I have known each other for a few years and worked in a series of international meetings. Dr. Laferrier, nos conhecemos há alguns anos e já trabalhamos em algumas reuniões internacionais. And have become friends over the years. E nos tornamos amigos ao longo dos anos. And in fact, 2 weeks ago, I had the chance to visit his home in England and his family. 2 semanas atrás eu pude visitá-lo e a sua família na Inglaterra. He has a delightful wife and children. Tem uma esposa maravilhosa e uma criança. He is somewhat unusual from the rest of us here in that he does not teach at a religiously affiliated school, a secular school. Ele é diferente de nós porque ele não ensina numa universidade de afiliação religiosa, mas uma universidade secular. And he's a sociologist. E ele é um sociólogo. But I know that he's very involved with his church and does work for them and with them. Mas eu sei que ele é muito envolvido com a sua igreja e faz trabalho com ela e para ela. And I wanted to start with an opening question as to, working in the secular world, having a sociology degree, what interested you in working for religious liberty, working with people who are working on religious liberty in your professional life? Can you give us some background? Então eu quero começar uma pergunta inicial, assim, como sociólogo, como alguém trabalhando num contexto secular, o que lhe incentivou, o que lhe interessou a trabalhar com a liberdade religiosa? Thanks, Nick. I Obrigado, really Nick. appreciate all the years that we've spent together in our friendship. Eu agradecer, todos os anos de amizade que nós tivemos. So professionally, the reason I got interested in this question Eu me interessei nessa pergunta da liberdade religiosa de uma maneira profissional. is through my study of Christianity in North Africa, in Algeria and Tunisia, Foi através do meu estudo do cristianismo na norte da África, na Tunísia e na Algéria, and through my study of church-state relations in France and the regime of laïcité. e no meu estudo das relações de igreja e Estado na França e o regime da laicidade na França. And in both of those contexts, in different ways, E em ambos esses contextos, de maneiras diferentes, I observe kind of objective indicators objective indicators where I could see that the lives of religious peoples were being limited. eu pude ver assim de fatores objetivos que estavam contribuindo para limitar os direitos das pessoas em ambos esses contextos. So the most famous in France is the 2004 law, which bans ostensible or visible religious symbols in schools. O mais famoso disso foi uma lei de 2004 na França que baniu o uso de vestimentas ou de símbolos religiosos em público. That mostly affects Muslims, not people from my own Catholic tradition. Isso afeta majoritariamente muçulmanos e não pessoas católicas da qual eu faço parte. In Algeria, and especially in Algeria, there's a growing there are different growing Christian churches, and they're subject to a number of legal restrictions. Principalmente na Algéria, há um número de igrejas cristãs que estão crescendo e elas são sujeitas a restrições religiosas. So that's just quickly to say that I could see through the lens of the study of the social sciences, of the sociology, that you could measure visibly the impact of certain laws, certain restrictions on people's ability to express, to manifest their religion. Então, assim, com as lentes de um sociólogo, eu pude ver a maneira como as pessoas podem ser restringidas no exercício da sua fé, da sua religião. And this obviously concerned you, and you have, for these meetings we've just completed, you chose to focus on the question of education and religious education. E isso obviamente lhe preocupou, e nas reuniões que tivemos do dia 20, você focou na questão da educação das escolas e a liberdade religiosa. And maybe you can tell us why you think that's especially important and what you told the group. E talvez você poderia this week in terms of its value and how it should be protected. E talvez você poderia falar aqui para nós por que você escolheu esse tema para ser discutido no grupo do G20 e qual o valor, a importância dessa questão da educação e da liberdade religiosa para essa pauta da liberdade religiosa.
Yes, so I think religious education is important for both a sociological reason and for a confessional or religious reason. Educação religiosa é importante tanto para um quesito sociológico, mas também como um quesito pessoal religioso. So sociologically, we know that being socialized or being initiated into a tradition is absolutely essential to keep that tradition alive across generations. Então sabemos, né, que para a educação religiosa é algo importantíssimo para sociabilizar e transmitir, comunicar os valores religiosos de uma geração para a próxima. For religious or confessional reasons, I see in my everyday life, so my children go to Catholic school. Por motivos religiosos e até mesmo pessoais, eu vejo meus próprios filhos indo para a escola católica. And I'm a governor in their school. A governor is a sort of a board member. E um administrador da escola cuidando deles. And I see both the increasing legal restrictions on our ability to teach Catholic doctrine in the school. E eu vejo constantemente crescente as restrições que nós temos de ensinar os ensinamentos da Igreja Católica nas nossas escolas. But what's perhaps even more visible but more subtle Mas o que ainda é mais visível e mais sutil is an increasingly strong dominant norm which is intolerant to Catholic doctrine. uma norma crescente que é intolerante ao catolicismo, Such that the state does not need to apply a law. de tal maneira que o Estado não necessariamente precisa aplicar uma norma. Without the law, Catholics themselves, directors of schools, will start to pull away from their own commitments. The chilling effect Então, of that norm. não é nem uma questão jurídica, mas uma questão cultural que os próprios católicos, os próprios administradores da escola católica ficam com medo de ensinar os seus dogmas. So, very briefly, I think it's very important that all religious groups have what we might call a group autonomy to teach within their tradition. Então eu acho que é importante que todos os grupos religiosos tenham o que eu chamo de uma autonomia de grupo para ensinar as suas crenças religiosas. Maybe that is No, that's good. And so there was a document created that had a very important paragraph setting out the value and urgency of that you drafted. Yes, so we've been working on this Então houve assim, um documento que foi formulado nessa reunião do G20, da qual nós participamos, que é um parágrafo muito importante que enfatiza esse valor dos pais e das escolas de terem autonomia para ensinar os seus dogmas. So with colleagues and local partners here, we've been working on this document for the G20. Então, com colegas, com parceiros locais, estivemos trabalhando neste documento, nessa reunião. And one of the articles pertains to teaching a tradition or teaching within a tradition. E um dos artigos se refere a ensinar uma tradição ou ensinar dentro do contexto de uma tradição. And there are a couple of principles which are in this article. E alguns princípios que estão contidos nesse artigo. One is recognizing the right to education that every person has. Um é reconhecendo o direito à educação que cada indivíduo tem. The other is recognizing the liberty of conscience, liberty of religion that every person has. O outro é reconhecer o direito de consciência, o direito de liberdade religiosa que cada indivíduo detém. But also recognizing that groups should be able to control some aspects of their own education so far as that does not infringe upon the religious liberty of individuals within those communities. Mas ao mesmo tempo reconhecer o direito e a autonomia que os grupos têm, né, de ensinar os seus dogmas, desde que não infrinja os direitos de liberdade religiosa dos indivíduos. Good, thank you. And this is very important for us as Adventists. E isso é muito importante para nós como adventistas do sétimo dia. We have the largest educational system
in the Protestant world, Nós temos a maior rede de escolas no mundo protestante, only behind our Catholic friends. somente atrás dos nossos irmãos católicos. So we have this shared concern that our schools be free to teach our beliefs and doctrines and lifestyle. Então nós temos uma preocupação que nós compartilhamos com nossos irmãos católicos de poder ensinar as nossas doutrinas, as nossas crenças e o nosso estilo de vida. So we thank Dr. Ferrari for his contribution to this. Então agradecemos o Dr. Laferrier pela sua contribuição neste âmbito. Now, Attorney James Standish Agora o advogado James Standish is a man of many talents and hats. é um homem de muitos talentos e que tem bastante papéis que desempenha. He is a lawyer who's worked at the highest levels of the Adventist Church Ele é um advogado que trabalhou na instância maior da Igreja Adventista, in public affairs and religious liberty, com assuntos públicos, relações públicas e liberdade religiosa, representing the church both to the U.S. Congress representando a Igreja perante o Congresso americano and to the United Nations. e nas Nações Unidas. And this is very rare, Isso é muito raro. an Adventist leader who has also worked for the U.S. government. É muito raro um líder adventista que também tem experiência trabalhando para o governo americano. And such was the effectiveness of his advocacy for our church on Capitol Hill Ele teve tanto sucesso nos defendendo no Congresso americano that the U.S. government asked him to be the executive director of the United States International Religious Freedom, USCIRF. que o governo americano pediu ele para fazer parte da comissão, o departamento que eles têm do Estado americano de liberdade religiosa internacional. United States Commission on International Religious Freedom. A Comissão Americana de Liberdade Religiosa Internacional. And then he graduated from that to represent ADRA, E de lá ele partiu para servir como advogado da ADRA, the Adventist Development and Relief Agency. a agência adventista de desenvolvimento e recursos assistenciais. So tell us, James, what's brought you to Brazil, what you felt was important to speak about here, and maybe even some of what you'll be doing when you leave these meetings, because I know you're not going home immediately, but share with us on what is on your heart about these meetings and your time here. Então nos diga, James, por que você veio para essa reunião do G20, qual foi a sua impressão aqui do Brasil, e o que você vai fazer depois que você sair do Brasil, porque eu sei que você também vai ficar aqui um pouco mais fazendo outros assuntos. Então nos diga um pouco a sua impressão, as suas impressões. Well, I feel very privileged to be coming to the meetings here. É um privilégio vir para as reuniões aqui. This is my first time to Brazil. Essa é a minha primeira vez no Brasil. Welcome. I don't know how I missed Brazil because I've been a lot of places, but this is my first time here. Eu não sei como eu passei pelo Brasil, porque essa aqui é a minha primeira vez aqui. And I want to thank Dr. Nicholas Miller for his work organizing a really remarkable experience. Eu quero agradecer ao Dr. Nicholas Miller por ter organizado assim, uma experiência incrível. And I also want to thank the Washington Adventist University for the role that they played with Dr. Miller in making this possible. Eu quero também agradecer à Universidade Adventista de Washington, junto com o Dr. Miller, em fazer esse evento uma realidade. Now, the issues that were dealt with at the conference are issues that are very important, but are issues within the religious liberty community that we don't often focus on. Os assuntos que foram tratados na reunião do G20 são assuntos que são muito importantes, mas não são assuntos que geralmente nós tratamos. The United Nations estimate that there's something around 476 million indigenous peoples globally. Os dados das Nações Unidas estima-se que há 470 milhões de pessoas que são identificados como sendo de comunidades indígenas And they're represented in over 90 countries. em mais de 90 países. And so one of the issues that we worked on at the conference is how do you approach education within the context of the needs of indigenous communities to have education that is sensitive to their unique cultures. Então, dos assuntos que nós tratamos na conferência, no evento do G20, foi como nós podemos desenvolver políticas de educação que são culturalmente sensíveis às comunidades indígenas.
including the religious diversity within the indigenous community. Incluindo a sensibilidade, a diversidade religiosa que está dentro das comunidades indígenas. And how do we balance that against the desire to ensure that everybody in society has the opportunity to fully enjoy their rights and opportunities that a modern society provides? E como ponderamos isso com os direitos que todos têm, né, de desfrutar de maneira equânime de todos os direitos da sociedade. I won't redo my entire presentation. Eu não vou repetir a minha apresentação, I will just give you the conclusion. eu só vou lhes dizer a conclusão. It's hard. É difícil. Dr. Miller mentioned that currently I actually have my own firm. O Dr. mencionou que eu sou advogado. Hoje eu tenho a minha própria firma de advocacia. And I'm privileged that one of the organizations I'm able to work with is the Adventist Development and Relief Agency. E aí eu sou muito honrado e privilegiado de poder dizer que uma das organizações com a qual eu trabalho é a ADRA. And tomorrow I'm meeting with my colleagues from ADRA Brazil. E amanhã eu vou me conectar com os meus colegas da ADRA Brasil. And we will be going to Boa Vista E vamos para Boa Vista, and then up to the border with Venezuela. até a fronteira com a Venezuela. E de lá para a fronteira com a Venezuela. Because to prove that I don't mind difficult problems, E para provar para vocês que eu não me importo com problemas difíceis, another issue that we work on when I'm working with ADRA outro assunto que nós trabalhamos quando eu estou trabalhando com a ADRA is policy questions around immigration. são questões de políticas públicas relativas à imigração. How do we, as a society, ensure that people who need to leave their countries are dealt with respect and humanity? E como é que nós garantimos que as pessoas que saem do seu país são tratadas com humanidade e dignidade? While at the same time respecting the rights and also the needs of the communities that they come to. E ao mesmo tempo que nós respeitamos os direitos das comunidades para as quais eles entram. And I'm very proud to say that ADRA, among other organizations, is doing a very, very laudable and important work to help people in their most desperate times of need, where they're forced to leave their countries. Eu quero dizer que eu posso dizer com orgulho que a ADRA está fazendo um trabalho fenomenal de ajudar essas pessoas que saem dos seus países e passam com essa dificuldade. I've already been to the border near the border with Colombia and Venezuela. Já estive na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. And then gone back and met with members of Congress and also with administration officials to describe A, what I saw, and B, some of the options that we have as an international community to respond to the crisis that is substantial in a way that reflects our values of basic humanity. E eu tive a oportunidade de me encontrar com líderes do Congresso americano, com políticos para descrevê-los o que eu vi e dois, desenvolver políticas de como nós podemos lidar com essa situação e tratar esses indivíduos com dignidade e com humanidade e desenvolver políticas públicas para tais fins. And I've already been in contact with some of the people I know in government before I came down to Brazil, letting them know what I'm doing. And when I get back, I will give a full report on the things that I've learned and maybe some of the policy suggestions that we may have to help take care of people in a better manner and some of the needs of the communities where they're coming to as well. Eu já me encontrei com membros, né, já avisei, né, pessoas do Congresso americano e do que eu estou fazendo aqui. E quando eu voltar para os Estados Unidos, eu vou enviar-lhes um relatório, né, daquilo que eu vi para que possa, né, desenvolver tais políticas. Just to conclude. So, Dr. K, Dr. Kazunzu is the provost of my university, of Washington Adventist University. A doutora Kizunzo, ela é a diretora acadêmica da universidade onde eu venho, a Universidade Adventista de Washington. She and the president were the ones that green-lighted our project and our ability to be here. Foi ela que deu a aprovação para que nós pudéssemos estar aqui.
and she's going to speak to you for a few minutes later on. E depois ela vai falar para vocês numa outra apresentação. But we'll use the few moments we have left here for her to make any observations or comments on the meetings that we've just been talking about. Mas vamos usar só esses últimos minutos para fazer uma breve comentário, né, da impressão dela do evento. Thank you so much, Dr. Miller, for this opportunity. Muito obrigado, Dr. Miller, por essa oportunidade. I think that for me, as I listened to the stories of the attendees Para mim, ao escutar a história das pessoas que participaram no congresso, from indigenous groups, de grupos indígenas, from historic Afro-Brazilian communities, de comunidades, né, de matriz africana, from the scholars, dos who were there, eruditos, I found in my mind the words of Paul were exceedingly relevant, eu encontrei, eu descobri as palavras de Paulo extremamente relevantes naquele momento. in which he reminded us that even when we understand all of the nuances of policies and theories and sociology and historical context, Que me lembra que mesmo quando sabemos todas as nuances de política pública, de sociais, if we don't have love, it profits us nothing. se nós não temos amor, nada vale. And everyone wanted to see love in action. E todo mundo queria ver o amor em ação. And the greatest indication of love in action emerges from the message that Dr. Miller gave us today. E a maior expressão, né, de amor, ele surge da mensagem que o Dr. Miller nos enviou hoje. And that is to be free to choose. E é a mensagem de sermos livres para escolher. Free to choose to worship. Livres para escolher adorar. Free to choose to worship in a way that aligns with our understanding, Livres para escolher adorar de uma maneira que se alinha com o nosso entendimento. in a way that aligns with our understandings of truth, E que se alinha com o nosso entendimento da verdade. in a way that aligns with the sweetness of E diversity. se alinha com a beleza da diversidade. And when we celebrate that freedom of E choice, quando celebramos essa liberdade de escolha, we are able to experience ever-deepening dimensions of Christ's love. podemos experimentar todas as dimensões do amor de Cristo. And that, I believe, is the essence of religious freedom. E isso, eu creio, é a essência da liberdade religiosa. And that was reaffirmed for me in these E isso meetings. foi reafirmado para mim nessas reuniões. Thank you. Thank you. Obrigado. Temos aí poucos minutos para concluir a roda de conversa. Temos uma pergunta do público que gostaria de fazer para a doutora Cheryl. Existe uma pergunta We have a question para Q&A. a nossa doutora. We have a question for Dr. Cheryl. Isso. E a pergunta diz o seguinte, doutora Cheryl. Como é a vivência acadêmica dentro do campus em relação à liberdade religiosa? E quais os desafios que a liberdade religiosa tem ali dentro da academia com os alunos universitários? Okay, what is the challenge? Well, how's the academic environment in the campus? And what are the challenges to religious liberty that one encounters in the campus, in the academic space? At Washington Adventist University, we are blessed with about 50% of our students who identify as being Adventist and 50% who do not identify a faith framework for their lives. Na Universidade Adventista de Washington, nós temos o privilégio de termos um corpo estudantil onde 50% dos nossos alunos se identificam como adventistas e os outros 50% se identificam como não tendo uma filiação religiosa. Approximately 80% of those who are adult learners in our graduate school do not identify a faith framework for their lives. Aproximadamente 80%, né, dos nossos alunos que são adultos, nossos programas de pós-graduação, não se identificam como tendo uma afiliação religiosa. So one of the greatest challenges and one of the greatest opportunities that we have is to help all of our learners experience the fragrance of Christ within the context of pursuing their professional and personal aspirations. Então, um dos nossos maiores desafios e oportunidades que nós temos é ajudar os nossos alunos a
a ter, né, uma experiência religiosa no seu desenvolvimento acadêmico e profissional. so that they recognize that they are learning so that they can earn and take care of themselves. Para que eles reconheçam que eles sim estão aprendendo, para que eles possam, né, ganhar um salário e cuidar de si mesmos. But most of all, they are learning such that they can experience more deeply the Lord's declarative as written in Genesis 12, verse 2. Mas acima de tudo, para que eles possam experimentar aquilo que é dito a nós em Gênesis 12, versículo, Gênesis capítulo 12, versículo 2. That I am going to bless you. Que eu vou lhe abençoar, I'm going to bless you with this credential eu vou lhe abençoá-los com esse título, so that you will be a blessing. para que você possa ser uma bênção. That is our greatest challenge. Esse é o nosso maior desafio, It is our greatest é a opportunity. nossa maior oportunidade. And we welcome the Lord's blessings on our intent E nós pedimos a bênção do Senhor no nosso propósito to ensure that when every student leaves the de university, garantir para que quando cada estudante sair da nossa faculdade, they will understand that he or she who is chiefest among you eles poderão ter um entendimento de que ele ou ela, que é o maior entre eles, will have first learned how to serve. vai ter primeiro aprendido a servir. Muito obrigado aos nossos amigos que participaram dessa roda de conversa. Nosso Dr. Nicholas Miller, uma salva de palmas, juntamente com o seu amigo James Stange, também a Sherry Kizunso e também o nosso professor Alex Laferrier, juntamente com o pastor Guilherme. E você que está nos acompanhando pelas redes sociais, queremos mandar um abraço a todos vocês, em especial todos os amigos que estão acompanhando nas 8 sedes administrativas da União Norte Brasileira. E temos também, amigos, alguns convidados especiais, entre eles, amigos que estão nos acompanhando em Rondônia, e temos também uma participação virtual com os nossos amigos do Foro Regional de Liberdade Religiosa da Argentina. Daremos continuidade à nossa programação.